Atenção você que é investidor dos seguintes fundos: PATL11, HGRE11, HGRU11, HGCR11, HGLG11, PVBI11. Este vídeo pode ser interessante para você. Relatório aqui da Snowcap apresenta possíveis dificuldades da gestora Pátria. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Eu sou Augusto Gouveia, este é o canal Financeiros. Relatório Snowcap Research. Vou fazer então um resumo de alguns pontos importantes aqui que eu destaquei desse relatório. Então aqui eles dizem que tem interesse em posições vendidas para a Pátria. Nossa investigação, a Snowcap aqui, os analistas da Snowcap dizem: nossa investigação baseada em registros regulatórios locais brasileiros, relatórios de classificação de crédito e entrevistas com os ex-executivos da Pátria, sugere que a empresa pode estar superestimando seu desempenho e mascarando perdas em seus principais fundos de private equity e infraestrutura. Descobrimos que muitos dos principais investimentos da Pátria estão consumindo caixa ou enfrentando dificuldades financeiras, mas continuam sendo avaliados com prêmios extremos em relação aos pares listados, em alguns casos excedendo prêmios de 500%. Por exemplo, 52% do valor patrimonial em um dos fundos da Pátria está concentrado em um único distribuidor farmacêutico chamado Elfa Medicamentos S.A. A Pátria avalia a Elfa em aproximadamente 15 vezes EV/EBITDA, em comparação com pares públicos que negociam entre 4 a 6 vezes. Observamos distorções semelhantes em outros investimentos importantes, incluindo uma cadeia de hospitais em dificuldades, avaliada em 33 vezes EBITDA, um negócio de armazenamento a frio deficitário e uma plataforma de energias renováveis com dificuldade para pagar sua dívida, avaliada em quase 17 vezes EBITDA. Mais preocupante, a Pátria parece ter apoiado esses ativos com baixo desempenho por meio de empréstimos fora do balanço e garantias ao nível do fundo, aumentando a exposição dos longo prazos enquanto adia o reconhecimento de perdas. Um ex-executivo da Pátria nos diz que alguns desses empréstimos foram feitos em condições desfavoráveis, explicitamente para evitar e alertar os LPs sobre problemas no portfólio e comprometer a captação de recursos. Acreditamos que a Pátria tenha ocultado esses problemas porque sabe que eles são potencialmente fatais para a sua futura captação de recursos e valor de franquia. Mas a ilusão está se tornando cada vez mais difícil de sustentar. Um ex-executivo descreveu os riscos para os negócios da Pátria como um castelo de cartas. Os principais fundos da Pátria têm enfrentado dificuldades para realizar esses investimentos. Um grande veículo retornou apenas 27% do capital investido em quase 2 décadas. Para sustentar taxas de desempenho e realizações, a Pátria tem confiado cada vez mais na transferência de ativos entre seus próprios fundos. Quase todas as taxas de desempenho da Pátria nos últimos 12 meses vieram da transferência de uma planta de dessalinização de água inacabada entre seus próprios fundos de infraestrutura. Uma transação circular que, em nossa visão, levanta sérias questões sobre a qualidade e repetibilidade dos ganhos. Então aqui, pessoal, eles citam as transações circulares, ou seja, o que seria isso? Seria transações entre fundos da própria gestora. Então, é uma operação onde não estaria gerando ganhos financeiros reais. Você está só circulando dinheiro, isso seriam as transações circulares. Então, eles citam isso no relatório
como algo preocupante. Eu me lembro de um evento que eu participei em São Paulo no ano de 2023 e nesse evento estava presente o Luiz Barsi Filho, né, um dos maiores investidores aí que nós temos no Brasil. E alguém perguntou para o Luiz Barsi o porquê dele não investir em fundo imobiliário. E ele chegou a comentar sobre isso nesse evento. Ele disse que alguns fundos imobiliários não geravam valor, né? Não geram, que é o que ele busca em ações, né? As empresas, elas estão sempre crescendo suas receitas, e isso gera um valor. E agora, analisando melhor, comparando, né, com esse cenário, consigo perceber melhor o que ele quis dizer. Então, fica aí um alerta, né, para nós que investimos, somos investidores de fundos imobiliários, essas compras entre fundos da mesma gestora, onde não estaria gerando valor. A ideia do mercado de fundo imobiliário seria, né, creio que desde o início, aí, quando iniciou esse tipo de negócio, seria dar oportunidade para pessoas que não têm um alto capital, não têm disponibilidade financeira muito alta, poder investir em imóveis, né? Porque no mercado tradicional, para você comprar um imóvel, você precisa acumular uma quantia de dinheiro considerável e depois você aluga esse imóvel para você ter renda. Com fundos imobiliários, você tem a possibilidade de investir em diversos imóveis, em diversas regiões do país e com um valor baixo, né? R$ 100 você consegue comprar uma cota. Aí tem fundos aí de base 10 que com menos de R$ 10 você consegue comprar uma cota. E no mês seguinte você já está recebendo ali os seus aluguéis, que seriam os aluguéis, né? Que seriam os rendimentos de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Então ele possibilita, né, os fundos imobiliários possibilitam que pessoas que não têm muito dinheiro consigam também investir em imóveis. Porém, é preciso aí tomar cuidado, né? A gente precisa ficar mais alerta com essas transações que as gestoras vêm fazendo por necessidade, talvez necessidade de caixa, né? Dificuldades financeiras, e eles começam a fazer movimentos aí duvidosos. Acho muito importante a gente começar a participar das assembleias, né, as votações. Muitas vezes eu já fiz isso várias vezes, recebi o e-mail lá que ia ter assembleia de fundo que eu invisto e eu simplesmente ignorei. E muitas vezes ali nessas assembleias as gestoras colocam em votação ali decisões importantes, né? Que a gente não votando, a gente deixa passar e acaba aprovando e dando ali liberdade, né? Dando autorização para a gestora fazer operações arriscadas e operações que talvez a gente não quisesse que fossem feitas, né? Então fica aí a dica para a gente acompanhar isso mais de perto e acompanhar fundos, né, que realmente estejam ali gerando rendimento, né, gerando renda de verdade e não esses movimentos aí circulares. Um outro ponto importante aqui do relatório, a Snowcap cita que a história de ações públicas da pátria parece estar se desmoronando. Para demonstrar crescimento, a empresa tem confiado fortemente na aquisição de ativos sob gestão que financiou com dívida, pagamentos diferidos e emissão de ações, enquanto gera significativamente menos caixa do que os ganhos distribuíveis. Um ex-executivo descreveu os ganhos relacionados a taxas relatados pela Pátria como sintéticos. A empresa optou por financiar um recente programa de recompra de ações com um empréstimo fora do balanço.
Por nossos cálculos, a empresa precisará cortar novamente seu dividendo para cumprir as obrigações diferidas de curto prazo. A Blackstone vendeu sua participação de 40% deste IPO, removendo o endosso que ex-executivos dizem ter sido instrumental para a captação de recursos histórica. A Pátria mudou de auditoria em 2025 sem explicação e seu CFO desde então renunciou. Uma combinação inquietante. Então, eles citam aqui alguns fatos ali internos ali que envolvem a gestão e que traz mais dúvidas para o mercado. A gestora Pátria, por outro lado, ela rebate, ela argumenta que não há dificuldades financeiras, então ela diz que não há problemas, porém precisamos aí ficar atentos, né, acompanhar mais de perto, como eu disse. Eu vou mostrar para vocês aqui um fundo de infraestrutura que fala de energias renováveis, né, trabalha aí com energia eólica. É um fundo aí que pertence à gestora Pátria, que enfrenta dificuldades financeiras. É um fundo que eu não conhecia e com certeza muita gente não deve conhecer também, porque não é muito falado, a gente não vê análise, né, sobre ele, até porque o pessoal comenta mais dos fundos bons, né, cheio de vídeo aí no YouTube dos fundos bons, mas fundos problemáticos a gente quase não ouve falar. Então vou mostrar esse relatório para vocês. Relatório gerencial, o fundo é o PIC11, Pátria Infraestrutura, Energia, Core, FIP e IE. Um relatório aqui de dezembro de 2025. Carta do gestor. Aqui o gestor fala que uma das dificuldades enfrentadas pelo fundo é devido às restrições impostas pela ONS. Aqui vou ler aqui para vocês o que ele argumenta. Então, em novembro de 2025, a geração foi 21% inferior em comparação ao mesmo mês de 2024, refletindo o impacto contínuo das restrições impostas pelo ONS. Nos últimos 12 meses, dezembro de 2024 a novembro de 2025, a geração dos projetos caiu 13% em relação ao período anterior devido às restrições da ONS, afetando especialmente o Complexo Serra do Mato. É um relatório bem enxuto, a gente não consegue, né? A gente não tem muitas informações, como os relatórios que a gente costuma ver aí em outros fundos, né? Aqui ele fala o cronograma de eventos, né, relevantes e esperados. Quando a gente olha aqui o histórico de distribuições, o fundo é um fundo novo, né? Apenas 5 anos. Mas ele começou distribuindo dividendos mensais, rendimentos mensais, porém com os resultados diminuindo, ele foi diminuindo também aí os rendimentos. E nesse ano, no ano de 2024, ele distribuiu apenas 6 meses, né, como a gente pode ver aqui. E para esse ano de 2025 ele já passou a distribuir dividendos semestrais, de forma semestrais. Então aqui, ó, o valor patrimonial, cota patrimonial, o valor, né, da cota patrimonial 130,39, a cota de mercado 32,35. Então, o valor aí, a cota sendo cotado bem abaixo do que o fundo realmente vale, devido aos resultados ruins, né? Rendimentos totais, aqui 50 centavos por cota. O último rendimento distribuído foi em agosto de 2025, 50 centavos por cota. Quando a gente olha aqui os ativos, são 3 ativos: Serrote, Serra do Mato e Afonso Bezerra, todos aí de energia eólica. Esse é o recado, pessoal. Vamos aí tomar cuidado com fundos imobiliários que realizam aí transações circulares. Vamos tomar cuidado também
com transações entre fundos, né? Mesmo que seja de gestoras diferentes, mas, por exemplo, um fundo A negocia com o fundo B, aí o B negocia com o C, que volta a negociar com o A e eles ficam ali, né, transacionando constantemente entre si. Vamos procurar aí fundos que realmente estão gerando valor, né? Vamos procurar filtrar melhor nossos investimentos para evitarmos problemas, né, futuramente. Afinal, isso pode ser, movimentos desse tipo podem não ser sustentáveis pensando aí no longo prazo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma. Você que não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Você que já é inscrito no canal, peço favor que você confira aí se as suas notificações estão ativadas, porque algumas pessoas estão dizendo que não estão recebendo os vídeos. Não sei se também se foi pelo período, né, que eu fiquei ausente, tive um problema, como eu falei no vídeo passado, eu tive um problema com o meu computador, então fiquei um tempo sem gravar, mas voltei agora e pretendo gravar aí toda semana pelo menos um vídeo para vocês. Então você que já é inscrito, confere aí se as notificações estão ativas e não perca o próximo vídeo. Até a próxima!